É triste, né, ver que a dinâmica de algumas famílias é tão tóxica, ver que algumas pessoas têm família, mas eles estão tão sozinhos ao mesmo tempo, ver que tem famílias que não te escutam, não não sabem dos teus desejos, não te conhece, porque justamente não te escutam, né. E graças a Deus eu nunca tive esse problema, porque a dinâmica da minha família sempre foi muito boa. Meus pais são separados, tanto minha mãe quanto meu pai, eles sempre ouviram. Se tem uma coisa que eu sempre pude fazer é falar e ser ouvida, tanto pela minha mãe, quanto pelo meu pai, quanto pelo meu padrasto e os familiares mais próximos, né, de mim. Mas eu fico pensando, assim, nessas pessoas que não são ouvidos pela família, sabe. E e às vezes a família nem conhece a pessoa a fundo, nem sabe como aquela pessoa é, não sabe, gostos e desejos daquela pessoa e anseios e tudo mais, justamente porque é uma família que não tem diálogo. Até tem às vezes uma proximidade, mas não tem uma abertura, né. E e aí que entra muitos vídeos que eu já falei sobre a questão de ouvir os outros, né. Às vezes é muito importante a gente parar um pouquinho e ouvir as pessoas, porque aquela pessoa que tá ali, às vezes, te contando alguma coisa, ela pode ter vindo de uma família assim, que não escuta ela. Então, se tu tirar um pouquinho do teu tempo, parar um pouquinho pra ouvir, ouvir com verdade, não aquele ouvir assim querendo já impor a tua verdade, porque a pessoa vê um mundo completamente diferente, do jeito que tu vê o mundo. Então, como eu já falei pra vocês, por mais que irmãos que foram criados juntos, eles não vão ver o mundo da mesma forma, não vão ver a criação dos pais da mesma forma. Então, acaba que acontece isso, eles ficam muito diferentes e veem o mundo de forma diferente. Então imagina uma pessoa que não foi criada pela tua mãe, pela tua família, mãe, modo de dizer, né, porque alguns não foram criados pela mãe, foram criados por avós, por pai, por, enfim, tia, alguma coisa assim, né. E eu acho que se a gente parar um pouquinho, tá tudo tão tá tudo tão rápido, tá tudo tão pra agora, tá tudo tão vivendo, ai, viver o momento, assim, buscando mais e mais e mais, querendo ganhar mais, querendo aparecer mais, querendo se mostrar mais, querendo tudo vira uma competição hoje em dia, parece, sabe. E isso também acaba sendo difícil em alguns diálogos, porque às vezes tu só vai conversar com alguém uma coisa básica e aquela pessoa quer competir contigo, uma coisa que tu só quer falar, sabe. Tu só quer contar às vezes que tu, ganhou uma promoção no trabalho, conseguiu alguma coisa, tá inventando um projeto novo, alguma coisa assim, e aquela pessoa vem querendo já competir contigo, porque: "Ah, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ah, mas isso aí não dá certo, tá, porque fulano já tentou". Ouvir, básico, ouvir. Seria tão mais fácil, tão melhor se todo mundo ouvisse de verdade, sabe. E eu sei e já presenciei que existem famílias que não têm essa dinâmica de ouvir, e isso aí acaba gerando uma falta muito grande na pessoa. E é nessa parte que entra a importância, né, da gente fazer algum tipo de terapia, tanto psicanalítica, psicológica, psiquiátrica, enfim. Algumas pessoas vão usar algumas válvulas de escape, né, porque às vezes tem muita coisa aqui para ser falada, mas a pessoa não tá sendo ouvida, então se ela não faz uma terapia, não faz alguma coisa, ela vai tentar preencher com outra coisa, né. E pra pensar comigo, quanta coisa a gente fala na terapia, agora eu vou falar contigo que já faz terapia,
que a gente não fala pra ninguém, né? Quanta coisa a gente coloca pra fora que a gente nem tem coragem de falar nem pra nós mesmos em voz alta, sabe? E aí que entra a importância, sabe? De conseguir falar. E mesmo quem não faz terapia, que eu sei que também não é fácil, eu sei que também o valor não é um valor, nossa, super em conta, assim, que dá pra fazer. Eu sei que é bem complicado. É por isso que eu abro a minha agenda todo mês eu abro as sessões social, porque eu acho muito importante todas as pessoas conseguirem fazer uma terapia, chegar nesse nível de conseguir pensar na sua saúde mental, porque realmente, principalmente a terapia psicanalítica, ela é muito cara, né? Ela é uma coisa que se tornou elitizada. Então tem gente que nem conhece, tem gente que nem entende, nem sabe o que que é. E eu acho que é bem importante, assim, bem interessante a pessoa conseguir fazer, pelo menos uma vez na vida, sabe? Pelo menos por um tempo, tentar fazer. E, e se tu vive num meio, assim, que tu sabe que a pessoa não tem como fazer uma terapia, não consegue, pelo menos escuta, sabe? Eu acho que a gente já vai se tornar uma pessoa melhor se a gente começar a ouvir as pessoas, sabe? Já vai ser de grande valia a gente ouvir de verdade, sem querer impor nossa verdade, escutar. Parar um pouquinho o nosso mundo, o nosso umbigo e ouvir as pessoas. Será que a gente consegue fazer isso? Será que a gente consegue parar de ser egoísta e ouvir o outro de verdade?